Vamos então dar início a esta mesa. Ao meu lado tenho... Vou pedir que se acalmem, por favor. Ao meu lado tenho a professora Maria Teresa Sá, penso que toda a gente aqui neste auditório já a conhecerá. Foi ela que foi a alma destas jornadas, ou que é a alma número 1. Houve alguém que disse isto de manhã, mas ela disse, não, porque é uma alma sistémica, mas na verdade foi graças a ela que se organizou este evento que está a ser tão bom e tão rico. A Teresa é psicóloga, é psicanalista, é docente desta escola, nos cursos de Educação Básica, de Educação Social e não sei se mais algum, pronto. Foi aluna, é docente desta escola há 25 anos e foi aluna do João dos Santos, portanto teve o prazer de o conhecer pessoalmente. E ela vai falar, vai nos dar a conferência intitulada Psicanálise do Encontro Educativo. Então, muito obrigada, Marta. Marta, minha colega, psicóloga também, professora nesta escola e, portanto, pessoa com quem, enfim, costumamos partilhar conhecimentos acerca destas áreas do desenvolvimento, da psicologia, desde como se cresce e das condições importantes para o crescimento em crianças para que se tornem homens e mulheres. Eu, antes de vir para aqui, passei num sítio que queria convidar-vos a passarem também, que é no estúdio, ali ao lado, um estúdio preparado pelos alunos de Artes Plásticas e Multimédia, que é um estúdio onde podemos entrar, sentar-nos um pouco e ouvirmos em todo o sossego as conversas de João dos Santos com João Sousa Monteiro, que ocorreram entre 83 e 86 na Rádio Comercial, e, portanto, podemos com sossego, num cenário montado pelos alunos desta Escola de Artes Plásticas e Multimédia, ouvir vagarosamente esse encontro entre dois homens que tão bem souberam falar à nossa infância. E, portanto, antes de ir para aqui, estive lá sentada um bocadinho a deliciar-me com essa conversa. Como a Marta disse, eu sou professora aqui da escola há 26 anos, vai fazer este ano 26 anos, sou professora nos cursos, em vários cursos da escola, mas também nos cursos de Educação Básica. Sou psicóloga e psicanalista e, como a Marta disse, fui aluna do João dos Santos. O diálogo, nós temos sempre uma conversa, não é? Uma conversa interior, cada um de nós tem muitas conversas interiores. E a conversa interior, o diálogo que me foi construindo como profissional, é um diálogo que eu costumo dizer que tem uma dupla filiação, que é a psicanálise e a educação. E essa dupla filiação eu devo certamente a João dos Santos e aos momentos em que nas aulas, nas salas de aula da Universidade, da Faculdade de Psicologia, agora chamada Psicologia e Ciências de Educação, nas salas da Universidade, onde nós, estudantes, nos encontrávamos, em primeiro lugar, uns com os outros, e depois com a psicologia também, mas nessas salas, João dos Santos fazia entrar, sem cerimónia, o mundo grande, a complexidade, o enigma, a cultura e a educação, a escola e a infância, a pedagogia e a terapia, a psicanálise e, sobretudo, a importância de nos questionarmos a nós próprios. Eu vou ler um texto porque quando nós começamos a conversar, quando eu começo, não é eu começo a conversar destas questões, corro naturalmente o risco de me perder, alguém diria de me perder para me encontrar, mas em todo o caso, como há prazos, não é, há horas a cumprir, portanto eu vou optar por ler o texto que escrevi. É uma
curiosa e feliz coincidência, e eu descobri há pouco tempo, quando estive em França, num colóquio da AXAS, a Associação dos Grupos de Apoio ao Apoio, Psicanálise e Educação, e ao ouvir uma querida amiga, Jeanne Moll, uma mulher que tem investigado estas áreas da psicanálise e educação, de repente ela estava a falar de um dos primeiros trabalhos de Freud a propósito da educação, e ela disse, bom, Freud escreveu em 1913, e eu disse, não pode ser, 1913 foi o ano de nascimento, não é, de João dos Santos. E, portanto, o ano em que celebramos o centenário do nascimento de João dos Santos é precisamente o ano, curiosamente, em que Freud publicava o seu trabalho O Interesse da Psicanálise. O Interesse da Psicanálise para as Ciências de Educação. Apontando Freud, nesse magnífico texto, o denominador comum entre a psicanálise e a educação. O facto de ambas reconhecerem a importância decisiva da infância na evolução do homem. Escreve então Freud neste texto: a psicanálise viu-se obrigada a fazer derivar a vida psíquica do adulto da vida psíquica da criança e a tomar a sério o adágio popular de que a criança é o pai do homem. Estudou a continuidade da psique infantil no adulto, identificou as transformações e as mudanças que se cumprem nesse caminho e a psicanálise encontrou a confirmação do que já havíamos frequentemente pressentido, a extraordinária importância para todo o curso ulterior da vida do homem, das suas experiências infantis e, em particular, das que ocorrem nos primeiros anos da infância. Diz Freud, a contribuição fundamental da psicanálise para a educação é o reconhecimento da importância da infância. É também neste texto de 1913 que Freud escreve: o maior interesse da psicanálise para a ciência da educação funda-se sobre o enunciado que se tornou evidente, o de que não pode ser educador senão aquele que pode sentir do interior a vida psíquica infantil. E quando nós, adultos, não compreendemos as crianças, é porque deixamos de compreender a nossa própria infância. Como que respondendo a este desafio, João dos Santos, em 1913, nascido, psicanalista e pedagogo, pioneiro do diálogo entre psicanálise e educação em Portugal, torna o enunciado freudiano o fundamento da sua obra, convidando cada adulto e nele cada educador a encontrar-se com a criança que guarda dentro de si, para que, sentindo do interior a vida psíquica infantil, possa encontrar-se com a criança a educar. Educar, diz-nos João dos Santos, é oferecer-se como modelo. Educação designa simultaneamente, como sabemos, um processo e o resultado desse processo. O processo consiste num trabalho de formação pelo qual a criança é chamada a desenvolver as faculdades que a definem como ser humano, e o produto desse trabalho de formação, a bem dizer interminável, é a realização no sujeito das características constitutivas dessa humanidade. Sabemos que o processo educativo implica um campo de influências múltiplas e recíprocas entre adultos, pais, professores, educadores, crianças e adolescentes, e que o caminho da educação é pontuado por encontros. Encontros que vão permitindo a construção do ser e o seu desenvolvimento. No coração
do desenvolvimento está a relação. A complexidade desta relação é tal que é difícil dizer o que nela age e o que ela transforma, mas que é da ordem do encontro parece indubitável. E se é bem verdade que todo o encontro humano é um enigma, como dizia João dos Santos, não temos hoje qualquer dúvida de que os agentes de transformação são as pessoas e não as estruturas. No coração do desenvolvimento está a relação. E é também a relação que está no coração do encontro educativo. Só se educa quando uma relação humana se estabelece, se desenvolve e se confirma na intimidade de cada uma das crianças e adultos em presença, diz-nos João dos Santos. Marcel Postick, num livro clássico, A Relação Pedagógica, esclarece. A relação pedagógica torna-se educativa quando, em vez de se reduzir à transmissão do saber, compromete as pessoas em presença num encontro, onde cada um descobre o outro e se vê a si mesmo, e onde começa uma aventura humana pela qual o adulto vai nascer na criança. João dos Santos não se cansa de o lembrar. Bom. Diz ele, educar é basicamente estabelecer uma relação. A relação implica que o objeto de amor seja investido. Aquele que faz o primeiro movimento deve ter disponibilidade para receber as descargas afetivas no esboço de comunicação que se estabelece. A comunicação define-se como energia que passa num certo sentido e no sentido inverso. A pedagogia e a didática funcionam melhor quando são instrumentos de comunicação recíproca. E prossegue. No plano pré-educativo da relação básica, quer ele referir-se, este plano pré-educativo, à relação que a criança estabelece com os seus primeiros outros, os seus primeiros educadores, pai, mãe, pai, e as pessoas que a rodeiam nesta pré-escolaridade, antes da pré-escola mesmo, diz ele, no plano pré-educativo da relação básica, como no plano da educação, a relação deve ser entendida como uma disponibilidade afetiva, para dar e receber amor terno e amor agressivo. Portanto, já aqui João dos Santos falava desta importância de, neste encontro de um adulto com uma criança, se receber tudo o que vem de lá, para poder transformar e humanizar tudo o que vem de lá. Parece-me a mim que a formação de educadores e professores deve dar uma prioridade absoluta à relação pedagógica, pois que o trabalho educativo é essencialmente um trabalho de ligação. É um trabalho que se inicia sempre por uma ligação humana, a partir da qual se torna possível levar o educando, o aluno, a estabelecer outras ligações com os objetos mais distantes que constituem a cultura e os saberes. Toda a relação é sustentada e animada por processos de identificação recíproca ou mútua, e o encontro educativo não foge a esta regra. Ao desejo de apropriação por parte do educando, tem que corresponder um desejo de dádiva do educador. O educador professor oferece como objeto desejável de aprendizagem e o educando como objeto desejável de educar.
João dos Santos diz-nos: o encontro não é só obra do acaso, é também obra da disponibilidade recíproca daqueles que se encontram. O encontro depende da convicção do que de perene existe nos nossos semelhantes. Na relação com os outros, como João dos Santos gostava de lhes chamar, mesmo que mediada pela transmissão de um conhecimento, como é o caso da escola, não estamos nunca desimplicados. Estamos com a nossa história feita a nossa pessoa. Mas cada um de nós sabe-o muito bem, sentiu, experimentou. Basta que evoquemos o nosso passado escolar para que surja toda a gama de sentimentos que tecem a relação com a aprendizagem. Angústias e alegrias, entusiasmos e decepções, proximidade e afastamento, adesões e rupturas. A escola está em cada momento e em cada sala cheia de fenómenos afetivos, de narrativas de vida silenciosas que uns e outros contam, escutam e às quais respondem. Cada momento de ensino e aprendizagem é a história de um encontro, mais ou menos conseguido, entre um professor, um aluno e um saber. Cada ator em cena, quando convoca o saber, convoca igualmente, em cada um dos seus atos, toda a sua pessoa. Uma história de vida e um projeto de vida, melhor ou pior sucedidos. Uma memória implícita, ativa, representações, sentimentos, valores, uma ideia de humano, uma ideia de criança, uma ideia de adulto, uma ideia de crescimento, uma ideia de aprendizagem, expectativas, dúvidas, paixões, violências, desilusões, sucessos e frustrações, desejos de reconhecimento, pulsões construtivas, mas igualmente pulsões destrutivas de domínio e de controle sobre o outro. Uma tal implicação, diria João dos Santos, é mesmo constitutiva do encontro e, sendo inevitável, longe de ser inoportuna, é mesmo útil e desejável. Não encontramos os outros e os outros não se encontrarão conosco, senão através da nossa presença e da nossa autenticidade. Não existe, diz João dos Santos, nem creio que alguma vez exista uma forma exata de educar, pois que a sociedade está constantemente a evoluir e a sua própria evolução implica a negação pela juventude da validade dos princípios educativos imposta pelos seus antecessores. Não existem educadores perfeitos e quando há pretensos educadores perfeitos, os seus produtos são casos patológicos. Pensava João dos Santos, e tudo quanto nos aconselhava, no estado atual dos nossos conhecimentos, precisava ele, era que cada um eduque com verdade e espontaneamente, e que os educadores sejam personagens reais e não autómatos, eruditos e sofisticados. Se a educação pode ser encarada como um fenómeno cultural, dizia-nos ele, que orienta o diálogo com o educando e os outros educadores, a ação educativa deve sempre basear-se na relação espontânea, afetiva e instintiva, pois que quem educa são as personagens verdadeiras e não as figuras ideais. Não se educa com teorias, mas com princípios e preconceitos adquiridos na experiência e no convívio familiar e comunitário, não sendo a educação uma matéria que se ensine, mas fundamentalmente uma atitude que reflete o confronto entre as vivências do educando que fomos com o educador que pretendemos ser.
E que educadores pretendemos ser? Escolher ocupar-nos de crianças ou jovens é reencontrar sempre a nossa infância e juventude. Mesmo que não guardemos recordações conscientes, não deixamos de ser menos habitados e habitadas por essas idades, pois que foi lá que nascemos para a relação, para a percepção de nós próprios e dos outros. Cada educador revive e transpõe afetos e sentimentos com origem em lugares do seu passado, mas nem por isso menos presentes e atuantes no seu mundo interno, para os lugares e relações do presente e também para a sua relação com o conhecimento, sem dúvida, e com cada um dos seus educandos, dos seus alunos. Este é um dos maiores contributos da psicanálise para as ciências da educação e aquele que João dos Santos, como psicanalista do encontro educativo, permanentemente nos lembra. Em cada uma das suas histórias, contador de histórias, como gostava ele de se apelidar, fala-nos deste outro em nós, desta outra parte de nós, que é nós mesmos. Essa parte de enigma, irracional e secreta, toda a pessoa guarda um segredo. E o segredo do homem é a própria infância. E da influência deste segredo nas relações que estabelecemos uns com os outros. Este outro, dimensão inconsciente, este outro em nós, dimensão inconsciente na terminologia psicanalítica, é o que nos move, o que permanentemente nos escapa e o que teima em reaparecer em cada um dos nossos encontros educativos. É importante conhecê-lo. Reconhecê-lo, dizendo de outro modo, é importante que nos conheçamos. A motivação para os problemas da criança, escreve João dos Santos, reside na própria infância de cada um. A experiência infantil acompanha-nos pela vida fora e assim podemos admitir que, tal como a obra tem uma estrutura de base e toda a construção um alicerce, também a personalidade tem uma base ou alicerce, que é a infância. Tal como o edifício, depois de acabado, retocado e experimentado, não pode dispensar os alicerces, também a pessoa não pode mentalmente anular a experiência e as vivências da sua criação. As pessoas adultas, equilibradas, guardam saudavelmente certos factos infantis ou juvenis. O adulto vê a infância e a juventude do outro através do imago que ele se fez da sua própria infância e juventude, para se rever nas suas aspirações bem-sucedidas ou para reagir contra o fracasso das suas rebeldias. O educador pensa em termos daquilo que deve ser, mas, com frequência, aquilo que o educador acha que deve ser corresponde à maneira como ele próprio se organizou, quando criança ou jovem, de acordo ou em desacordo com aquilo que lhe impuseram. João dos Santos. Como ciência do humano, como ciência humana, mas eu gosto mais de chamar ciência do humano ou dos humanos, a psicanálise procura dar voz a este outro, escutando a dinâmica do mundo interior, as experiências e personagens que o habitaram e habitam, trazer compreensibilidade aos comportamentos e atitudes que não se reduzem nunca ao que dão a ver, nem ao que damos a ver, nem que ao que os outros nos dão a ver. É preciso ir mais além. É preciso para além do que os outros dão a ver, e às vezes dão a ver coisas muito inquietantes, comportamentos tremendos, insuportáveis em sala de aula. Mas, precisamente, a arte do educador é para além do que vê,
procurar o que está para além disso, procurar a compreensibilidade desse comportamento. A psicanálise é uma ciência das profundidades. E como ciência das profundidades partilhável, não é uma ciência das profundidades secreta. Não é uma sociedade secreta. É uma sociedade aberta. A sociedade psicanalítica, a psicanálise, procura partilhar esta ciência das profundidades com os professores e os educadores, pois sabe que não basta aos professores e educadores que se confrontam nas suas salas de aula, no seu dia-a-dia, com questões tão complexas, tão difíceis. Não lhes basta uma ciência das superfícies. É preciso uma ciência das profundidades. E este é o contributo da psicanálise. A psicanálise do encontro educativo propõe-nos, a todos, uma investigação-ação que toma como objeto a dinâmica dos processos psíquicos que influenciam a intersubjetividade, ou seja, o nosso encontro com os outros, e investiga as vias através das quais um ser humano se constrói, se desconstrói e se pode ainda reconstruir, reconhecendo em cada ser humano um sujeito que ainda não é. Paradigma tão caro a João dos Santos, a educabilidade. A psicanálise convida-nos a um diálogo entre observação e autoobservação. Convida-nos à reflexividade e a questionarmos as nossas atitudes, não para nos culpabilizarmos, mas para nos conhecermos. Convida-nos a questionarmos as nossas atitudes, os nossos atos pedagógicos de uma forma aberta e atenta ao educando e à lembrança do educando que fomos. É um convite a que, trabalhando com a criança, o educador trabalhe igualmente sobre si próprio para que não fique aprisionado nas malhas da repetição. Diz João dos Santos, os mestres são modelos. Modelos de disponibilidade. Ser ou estar disponível é ter uma vida interior que se organiza em termos de deixar espaço para a sensibilidade e para a sabedoria dos outros. A psicanálise do encontro educativo ensina-nos, sobretudo, que a afetividade é indissociável do desenvolvimento da inteligência e que a palavra que o adulto dirige à criança traz com ela afetos que ressoam longamente pela vida fora, pois que as palavras, antes de significarem alguma coisa, significam alguma coisa para alguém. Li na semana passada uma entrevista muito bonita do Edgar Morin ao jornal Le Monde. Edgar Morin diz nessa entrevista que a missão essencial da educação e do ensino é a de nos preparar para viver. Ora bem, penso eu, na continuidade de Morin, de João dos Santos e de tantos outros que aqui estão, que os conhecimentos vitais do ensino básico, do pré-escolar até à universidade, não são essencialmente os conhecimentos sobre o ser humano. São os conhecimentos sobre como ser humano. Esse é também o ensinamento e o desafio que João dos Santos me parece lançar a todos nós, neste novo século, ao educador em cada um de nós, a nós todos. Muito obrigada.
Obrigada, Teresa. A Teresa trouxe-nos aqui uma apresentação muito interessante sobre aquilo que é ser professor, que é ter consciência de que também já se foi uma criança. É importante realmente o professor ter esta noção da criança que foi para conseguir perceber as crianças com quem trabalha. Eu vou abrir algum espaço para questões, cerca de 10 minutos. Eu sou um interventor compulsivo. Bom, não sei, isso aí não digo nada. Claro que gosto muito de ouvir a Isabel e a Teresa, e isto não foi exceção. Foi esta vista, este panorama que nos esteve a descrever. Aqui me atreveria a acrescentar uma ou duas coisas. Bom, não é muito falado em termos de educação, começa a ser falado um pouco em termos de psicologia do desenvolvimento infantil, começa a ser um pouco falado em termos de psicoterapia, psicanálise, que é o papel dos neurónios espelho. Neurónios espelho. Bom, que é uma descoberta relativamente recente, terá talvez 20 anos, não mais, muito falados nos últimos 8, 10 anos, e que está na base, ou são indispensáveis, para tudo o que tem a ver com entendimento pré-verbal e para-verbal. Ou seja, o bebé, muito antes de saber falar, que nunca é perto do ano e nunca sabe falar uma assim antes do ano e meio e nunca sabe falar bem antes dos 3 anos, consegue entender-se perfeitamente com alguns adultos, em especial com a mãe. Ou seja, há uma capacidade de entendimento mútuo entre o bebé e a mãe, que é do campo do que se poderá chamar uma empatia especial, uma intuição mútua, e que é possível começar a dar um nome a essas coisas. Se calhar é o funcionamento dos neurónios espelho. O que é isso dos neurónios espelho? São determinadas estruturas cerebrais. A mais estudada é ao nível do lobo frontal, que ressoam em relação ao que se passa no outro. Ou seja, por exemplo, um movimento com a intenção de uma pessoa, em quem está ao pé dele, ativa os neurónios dele próprio que têm a ver com esse movimento. Não faz movimento. Há um só que faz movimento. O outro recebe. Portanto, vai havendo uma ativação para um lado e para o outro. E uma das modificações de paradigma de que fala o Daniel Stern é que a psicologia tem sido demasiado tempo considerada como uma ciência do um e deve ser considerada sempre como um conhecimento, pelo menos, do dois, do um e do outro. Senão não se compreende o que é que está a passar. Isto em termos, quer dos diálogos pré-verbais mãe-bebé, quer de tudo mais, quer da relação educacional, quer da relação psicoterapêutica. Há esta dimensão subjacente do funcionamento dos neurónios de espelho. Sugiro neurónios de espelho como um objeto de estudo para vós, estudantes. O que é que o professor pode fazer? Eu penso que se pode aprender a colocar-se numa postura de disponibilidade, em que os neurónios de espelho provavelmente têm um papel, têm também um papel, uma postura de disponibilidade, de receptividade para o que vem dos outros. De alguma maneira há aqui qualquer coisa de repetição dos tais entendimentos pré-verbais da intersubjetividade primária mãe-bebé, e o psicoterapeuta também
tem que colocar-se, ser capaz de se colocar nesta postura de disponibilidade em relação ao que vem do outro. E grande parte do que acontece é inconsciente. Exatamente, porque o bebê, a capacidade de consciência que tem é extremamente limitada, é sobretudo então, em termos de autoconsciente, é muito limitado. Corporalmente ele sente muita coisa, mas não é capaz de raciocinar. Bom, é isto que me parece que esta história da disponibilidade educacional para a educação, disponibilidade para um entendimento psicoterapêutico, e que uma parte importante é um processo inconsciente, que eu queria aqui assim sublinhar como complemento ao que a Teresa disse. Tá, muito obrigado. Obrigada. Ainda temos tempo para mais 2 questões. Alguém quer fazer alguma questão, algum comentário? Então, eu vou aproveitar, enquanto alguém pensa em alguma questão, às vezes é preciso um bocadinho de tempo também para as pessoas pensarem, não é? Às vezes há uma questão que está a surgir, uma palavra, mas entre o surgir e depois o aparecer, não é? Há um tempinho, um tempo que é preciso. Então, enquanto alguém toma o tempo para colocar alguma palavra, eu gostava de reagir só muito brevemente ao que o professor Emílio Salgueiro acabou de nos dizer, e realmente este papel dos neurónios espelho, que hoje começa a ser muito bem conhecido, não é, em termos da neurofisiologia, que de alguma maneira vem confirmar esta ideia que nós já tínhamos, não é? Há uma espécie de ideia que tínhamos e depois é confirmada pelos estudos, esta ideia da importância do modelo, não é? De que falava João dos Santos, a importância dos modelos, ou seja, que há uma série de coisas que a criança não está a fazer e, portanto, não está a aprender fazendo, mas que o facto de estar a observar o outro fazer faz com que internamente, em termos cerebrais, essa experiência de relação íntima, próxima do modelo, lhe permita essa aprendizagem. Isso chama-nos, isso é extraordinariamente importante para nós, educadores e professores, dá-nos diz-nos como essa relação é uma relação tão importante, porque é suscetível de transformar o outro em carne e osso, em carne mesmo, em termos neuronais, em corpo. A relação é corpo. E isto é o que também estas investigações nos trazem. E nunca nos esqueçamos que os neurónios espelho e essas estruturas todas, não é, que são muito importantes, são constitutivas do homem, da mulher, obviamente, da pessoa. E quando qualquer investigação neurológica fala de estruturas e de neurónios, mas não nos fala das pessoas, das suas vidas, dos seus sofrimentos, das suas relações, é porque essa ciência está a ser mal transmitida. E não interessa aos educadores e professores, porque uma ciência que não nos fala do homem e nos fala do neurónio é uma ciência que não interessa ao homem. Portanto, é uma ciência mal traduzida. Portanto, o que o professor Emílio Salgueiro nos trouxe foi precisamente a inserção da neurologia, da neurofisiologia e de todo o conhecimento que ela nos tem trazido, inscrevendo-a na dinâmica da relação humana e na pessoa. E isto é extraordinariamente importante. Agora, eu sei que já surgiu alguma palavra. Ok. Boa tarde e obrigada pelo convite que me foi feito para participar nestes 2 dias das jornadas.
e dizer que aprendemos com João dos Santos, foi reafirmado hoje pelo professor da parte da manhã e de alguma maneira agora da parte da tarde para Teresa, que para tudo é preciso um tempo. Ninguém em nenhum painel se sinta menos entendido, saboreado, por não haver questões de uma plateia quando a intensidade das intervenções são tão densas. Muito obrigado aos diferentes conferencistas de todo o dia. Eu gostava só de fazer um pequeno comentário de algo que fui pensando, fui refletindo enquanto ia ouvindo a Teresa. Eu acho que o não haver questões, por vezes, não é apenas porque não se considerou que a conferência fosse importante, mas por ver é aquilo a que alguém, não me lembro exatamente quem é que chamava assim, mas os psicanalistas presentes provavelmente podem me ajudar, que é o espaço de dúvida optativa. Portanto, eu fico baralhada e confusa e depois posso-me organizar a seguir. E realmente encontramos aqui alguns alunos de educação básica e alguns alunos de educação social e se calhar até outros alunos. E até que ponto é que isto que a Teresa esteve a partilhar não criou esse espaço de dúvida optativa e de confusão interna em algumas pessoas que veem-se talvez um pouco distanciados daquilo que é o aluno. Ou seja, eu sou o adulto que tenho os meus conhecimentos e vou ensinar e vou passar conhecimento para a criança. Realmente esta ideia de que eu também já fui criança e eu tenho as minhas projeções constantemente a fluírem nesta relação com a criança, talvez também seja algo de novo para algumas pessoas presentes, como é natural. Pensar mais alguma questão? Os silêncios, Marta, os silêncios, amanhã naquele momento em que vamos poder ouvir com vagar, alguns de nós, essas conversas do João Sousa Monteiro com o João dos Santos e um filme, uma entrevista que eu tive o privilégio de fazer ao João Sousa Monteiro. Ele fala muitos silêncios e, portanto, o silêncio também é um espaço de pensamento. Ele diz mesmo que não há pensamento sem silêncios, não é? A pessoa poder silenciar, poder pensar, poder deixar cair e poder elaborar qualquer coisa e, portanto, que não nos assustemos nós, professores e educadores, com os silêncios, deixemos cair o silêncio, porque do silêncio nasce o pensamento com sentido. E, portanto, eu propunha, na sequência do que a Marta disse e, portanto, também do que a Ana Isabel disse, que pudéssemos agora saborear um coffee break antes de virmos para um momento que será um momento muito importante da nossa sessão, que é a conferência de Eugénia Branco e a seguir o magnífico filme do João dos Santos, Fotomaton, e a seguir o lançamento do livro. Portanto, temos, encontramos aqui daqui a um quarto de hora. Sim, às Portanto, 6. o lanche está ali no bar e voltamos para cá. Obrigada a todos.